né? Engraçado que o próprio Paulo fala sobre isso, né? Temos que correr como aquele que quer o prêmio, porque só um que corre no estádio ganha o prêmio. Então, todas as seleções se prepararam, algumas mais, outras menos, mas só uma vai levantar o caneco. E ele traz isso para a nossa vida cristã. Fala, ó, corra como se você estivesse competindo por esse prêmio, mas não é uma coroa que vai perecer, é uma coroa que vai valer para a vida eterna. Então é interessante, né? Eu não sou partidário desses caras que quer banir o futebol da igreja ou o entretenimento, por qualquer que seja. A gente pode tirar lições, mas não viver daquilo, né? Mas trazendo lições para a nossa vida. E a Copa realmente ensina isso. Eu compartilhei um pouquinho com a Lica, na verdade a Lica me mandou uma mensagem, e ela falou algumas coisas que ela aprendeu com tudo isso que o Brasil passou. Então acho que tudo vai de como nós estamos atentos ao que Deus quer dizer, quer falar conosco, né? Então, em todo tempo nós podemos ouvir a voz de Deus, e eu vejo que a gente aprendeu muito com essa Copa, né? O pessoal só falava do Neymar, do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas é uma seleção, não são 3 caras que vão fazer tudo. E a gente viu que realmente eles não fizeram. Talvez o Cristiano Ronaldo no começo ali, né? Para quem viu, ele jogou muito bem, fez uma bela partida. Mas depois deu na mesma, né? Enfim, são seres humanos. E isso mostra também que a nossa vida cristã, ela deve ser alinhada com o que a palavra diz, né? Porque a palavra já nos dá as instruções de como a gente deve se comportar como corpo, como irmão, como pai, como filho, como profissional. Então, que a gente possa sempre se voltar para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre isso. Ter um coração rendido, um coração que é trabalhado por Deus, né? A gente tem uma música que a gente canta que fala rendido estou, né? Acho que no contexto brasileiro, quando você ouve a palavra estou rendido, parece que você foi assaltado, você tem que levantar as mãos e entregar tudo, né? Mas isso é uma forma negativa de enxergar essa palavra. A palavra rendido, ela fala sobre entrega, ela fala sobre consagrado, ela fala sobre você realmente se derramar na presença de Deus. E o que Deus quer de nós? Nós vimos isso no culto passado, né? O que tem no coração de Deus? E nós vimos que Deus, em todo momento, Ele está trabalhando para que a gente promova a salvação que veio até nós através de Jesus. Então, o coração de Deus, Ele quer vidas, Ele quer que os filhos voltem para o braço do Pai, Ele quer que aquele filho que estava perdido volte para a sua casa. Esse é o coração que Deus tem. Mas aí a gente para e pensa, tá bom, esse é o coração de Deus, mas e o nosso coração? Já pararam para pensar como é que está o seu coração? Irmãos, eu vou falar a verdade, é muito difícil você parar e se autoanalisar e ver o que realmente tem nutrido a sua vida, o que realmente tem sido um fator motivacional para você continuar, o que tem sido ali do profundo, trazer isso para fora e ver, eu sou esse cara, eu sou essa menina, eu sou esse rapaz. Você sondar o seu coração e trazer isso à tona, muitas vezes é doloroso. Muitas vezes precisa de humildade. Muitas vezes precisa estar rendido no Senhor. E o objetivo de Deus não é só botar um monte de gente dentro da igreja. O objetivo de Deus é trabalhar nos nossos corações. Para que o nosso coração seja transformado. Por isso que um coração trabalhado por Deus é um coração rendido. É um coração que se rende. Se eu falar de rendição, se eu falar desse coração rendido, eu posso falar de um coração humilde. Agora, o oposto disso, o que é? Um coração orgulhoso, altivo, arrogante, que não se dobra perante Deus. Talvez vocês conheçam alguém assim. A pessoa não dá o braço a torcer, que Deus existe, que Deus é maior, que nós dependemos completamente de Deus. Esse coração arrogante não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no terreno do seu coração. E o desafio para a igreja hoje é exatamente esse. A gente lê um trecho do Evangelho que fala a respeito do nosso coração. Então, irmãos, a minha oração é que você, enquanto ouve essa mensagem, apesar de simples, que você possa sondar a sua vida e pedir para o Espírito Santo vir com o arado e arar essa terra. Eu fico imaginando, né, se o nosso coração realmente fosse uma terra, um terreno, e passasse um arado, a gente ia sentir um pouco de dor, né? Vocês sabem o que é arado, não? Sim? Você põe ali nos bichos para eles irem fazendo um traço na terra para poder plantar a semente. E a ideia é essa. O Espírito Santo quer trabalhar no terreno do nosso coração. E às vezes vai ser necessário passar esse arado para jogar a semente do Evangelho para que ela possa brotar. Nós vamos ver isso mais para frente, mas eu queria fazer uma pergunta. O que está escrito em Provérbios 4:23? Olha os caras, hein?
Todos sabem? Sim? Não? Amém? É difícil, né? Quando o pastor faz umas perguntas, já me encolho. Assim, fala, pô, estudei no seminário, deixa eu ficar quietinho aqui, que vai sobrar para mim. Mas já falaram. Acertaram aqui, ó. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu sempre costumo brincar, principalmente quando eu falo com jovens, que esse trecho ele não está falando só quando você vai namorar e fala, guarde seu coração, né, é perigoso, tal, você tem que tomar cuidado. Não, está falando da vida. Está falando de todos os processos que a gente vai passar ao longo da nossa existência. E o conselho que o sábio que escreveu Provérbios, provavelmente Salomão, dá, é, acima de tudo, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração. Por isso que eu falei, um coração rendido é um coração que foi trabalhado por Deus. Se nós não nos rendemos a Deus, a gente ainda precisa ter o coração trabalhado pelo Espírito Santo. Guarde o seu coração. A gente guarda bem a senha do nosso banco, a gente guarda bem a senha do nosso cartão, a gente guarda bem o dinheiro que nós ganhamos de aniversário, de Natal. Essas coisas nós damos muito valor. Mas aí você para e pensa, o meu coração, eu tenho guardado o meu coração? E o que é guardar o coração? O coração nada mais é do que o centro da nossa vida. A partir do momento que o nosso coração começa a ser alvo, seja da situação externa, seja das setas inflamadas de Satanás, o nosso coração ele vai se fechando, ele vai ficando ferido. E isso atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Isso atrapalha o nosso ânimo de vir à casa de Deus. Isso atrapalha a nossa motivação em fazer a obra de Deus. Então, como é que está o seu coração hoje? Para cada um, individualmente, como é que está o seu coração? Porque nós não estamos falando, vamos melhorar o nosso coração para trabalhar mais para Deus. Nós estamos falando muito mais que isso. Nós estamos falando, vamos tratar o nosso coração para a gente viver a vida que Deus tem para nós. E a gente sabe na palavra que é uma vida abundante, é uma vida plena, uma vida cheia da presença de Deus. E aí nós vamos ver o que impede a gente de crescer dessa forma. Então eu queria convidar a igreja a meditar. Qual é o tipo do seu coração? Ou melhor, qual é o terreno que melhor representa o seu coração? E nós vamos ver isso a partir da parábola de Marcos 4, a parábola do semeador. Todos conhecem, é bem famoso esse trecho. Mas eu acho que essa pregação é semelhante às pregações do Carlos Macor, né? Todo mundo conhece João 15 de cor e salteado, mas de repente ele vem e faz umas aplicações e umas perguntas tão básicas, e a gente fala, cara, eu estou estudando teologia avançada, nível 3, e o cara está me falando de permanecer em Cristo. Então, aqui a gente não vai falar o tanto do quanto nós podemos conhecer Deus a partir do estudo sistemático das Escrituras. Nós vamos confrontar o que nós realmente somos lá dentro. Como realmente está esse terreno para que o Evangelho possa cair e frutificar. Então, que tipo de coração é o seu? Nós vamos ler aqui. Bom, eu não vou contar a parábola, senão ficaria muito extenso a nossa leitura. Eu vou direto para a explicação de Jesus. Olha que legal, nós já vamos ter a revelação antes de saber a história. Mas eu vou retomar a história para aqueles que não conhecem. Se você não conhece, leia em casa Marcos 4. Mas Jesus explicou para os discípulos, ele falou assim, o semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Ou seja, o semeador ele não está lá jogando sementinhas para qualquer canto. Ele associa a semente à palavra de Deus que vai cair em determinado lugar. Certo? Então ele usa a figura do semeador, que era muito comum para aquela época, para aquelas pessoas comuns, que via isso no cotidiano, e usou essa parábola para ensinar algo a respeito do coração do ser humano. Então o semeador semeia a palavra. E algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Esse é o primeiro tipo de terreno. Ele fala que enquanto o semeador saiu semeando, algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram alguns pássaros comer aquela semente. Aquela semente não tem chance de produzir, porque ela foi roubada. Já viu quando tem um espantalho? Alguém sabe o que é espantalho? Hoje em dia não se usa mais, talvez, né? Deve ser um drone, um robô, alguma coisa. Mas espantalho, põe na internet, no Google, você vai ver uma imagem muito bonita do espantalho, né? Às vezes parece alguns zagueiros que a gente conhece, mas o espantalho, o objetivo dele é ficar parado ali no meio do campo para espantar os pássaros. Por quê? Porque os pássaros, depois que o cara teve um trabalho de arar toda a terra, de passar jogando a semente, de passar regando, vê os infelizes dos pássaros, come tudo e vai embora. E ainda faz cocô no carro do cara.
Então, os pássaros precisam ser expulsos daquela lavoura, daquele campo. Então, eles colocavam um espantalho. Nesse caso, ele fala que o semeador foi semeando a semente, e essas sementes caíram à beira do caminho, ou seja, não acharam o terreno adequado, e vieram os pássaros e comeram ela. E aí Jesus, quando vai explicar, ele fala assim, não é um passarinho bonitinho, ou tem gente que não gosta de pássaro, mas não é um pássaro assim, ele faz Satanás. Que quando a palavra cai nesse tipo de coração, ele vem e retira a palavra semeada. E sabe o que é triste, irmãos? Em toda a pregação que você ouve, em todo o devocional que você faz, se essa palavra não gera fruto, Satanás veio e roubou ela do teu coração. E nós fomos impedidos de crescer no Evangelho. A palavra não faz efeito. É como se ela não existisse na nossa vida. E isso é triste, irmãos, porque a palavra foi simplesmente negligenciada. Então Jesus está falando, algumas pessoas são como essas pessoas. A sementinha caiu à beira do caminho e logo veio Satanás e roubou. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Aqui ele está falando que essa sementinha ela até encontrou um espaço na terra, mas essa terra está ocupada com tantas pedras. Não tem só terra ali, para que a planta venha e faça uma raiz e cresça de forma profunda para poder nutrir a planta. Aquele terreno é um terreno cheio de pedras. A pessoa recebe a palavra com alegria. Ela sai motivada. Ela sai querendo conhecer mais a Deus. A pessoa ouve aquela mensagem e se sente até encorajada a ser como Jesus, a ser um discípulo de Jesus. Mas assim que vem uma tribulação, assim que vem uma barreira, a pedra impedindo a raiz de crescer, eles desanimam, permanecem por pouco tempo. É engraçado porque a gente perdeu esse contexto de lidar com a terra. Tem gente que não sabe nem o que é rastelo. Coisas para limpar, né, o jardim e tal, mas quando você vai limpar e trabalhar numa área verde, vamos dizer assim, você vai ter que arrancar algumas ervas daninhas. Tem coisa que sai fácil, você põe a mão, puxa, já sai. Tem coisa, que você tem que puxar, daqui a pouco você vai lá e cava, daqui a pouco você tem com uma foice ali, sei lá, não sei se é esse também o objeto, eu não sou especialista em agricultura, mas tem horas que você tem que ir tão profundo que você tem que começar a entender qual é a profundidade daquela terra. Daquela raiz, desculpa. Mas essa aqui, ela encontrou pedras, então a raiz ela só foi na margem daquele terreninho e ela não aprofundou. Então ela é fácil de ser arrancada. Eu acho que esse terreno é tipo aquele lá. O que o pastor pregou na semana passada? O que ele falou mesmo, cara? Acho que era alguma coisa no Novo Testamento ali. Alguma coisa que estava na Bíblia, alguma coisa de Deus. A gente não lembra. Foi arrancado. Então, veja, não é a quantidade de tempo que a gente passa lendo, não é a quantidade de tempo que a gente passa assistindo uma pregação, ou frequentando vários cultos, ou vários grupos cristãos, mas o quanto aquela palavra entrou e criou raízes. Então, Jesus fala que o segundo tipo de terreno é aquele que recebe a mensagem com alegria, fica empolgado, mas ele não tem raiz em si mesmo. Isso aqui também me fala de uma vida que é codependente de outro. Você gruda no cara e fala, vamos lá, vamos seguir Jesus. Só que se esse cara vazar, ai meu Deus, cadê Jesus? Não conheço. Não tem raiz em si mesmo. Essa mensagem é para que o Evangelho venha gerar raízes profundas em cada coração, inclusive no meu. Para que a gente seja sólido naquilo que a gente crê. Para que a gente seja consistente naquilo que é o Evangelho. Para nós vivermos não em torno do que uma instituição promove, não em torno de que um líder faz, mas em torno de quem Jesus é, de quem a palavra de Deus é para nós. Então, você vê que, na verdade, apesar da alegria, quando vem uma tribulação ou perseguição, por quê? Por causa da palavra. Às vezes a gente já lidou com jovens aqui que ouviram a palavra, mostraram ser cristãos, que amam ao Senhor Jesus, mas de repente começaram a ser confrontados. Mas espera aí, a mulher tem que ser submissa ao marido? Nós estamos no século XXI, o que é isso, cara? Não, a mulher pode ter pelo embaixo do braço, ela pode fazer o que quiser e tal. E aí vai indo aquelas discussões e o cara simplesmente se perde no meio de tantas coisas que ele esquece a base do Evangelho. Ele fala, realmente acho que a igreja é muito machista, e não frequenta mais, não busca mais a Deus, deixa que outras coisas fora comecem a influenciar
a sua fé na palavra. Então, isso é uma pessoa que não tem raiz. É uma pessoa que simboliza essa sementinha que caiu num terreno pedregoso. Eu fico pensando, se você tivesse um terreno, fosse comprar um terreno, ele fala assim, 90% desse terreno tem pedra embaixo. Mas não é umas pedrinhas, não. É tipo as placas tectônicas estão aqui embaixo. Você só vai conseguir plantar e vai vir só um pouquinho de raiz, mas até que brota, vai ficar legal. Você ia comprar esse terreno? Você não vai comprar esse terreno. Você quer um terreno que tem uma terra boa. Para quem estudou, né, terra roxa, né, para plantar café e poder ficar rico. Terra que possa dar frutos. E quando nós estamos semeando a palavra, a gente não sabe em qual terreno está caindo a palavra. Quando você sai para pregar o evangelho, você não sabe qual terreno você está indo encontrar. Isso, por um lado, é bom, por um lado, é ruim. Por que é bom? Porque, às vezes, você pode semear achando que o cara não vai colher, não vai conhecer, não vai aprofundar, mas, de repente, aquele terreno é bom. Então, a gente não pode deixar de lançar semente. Eu não sou bom em matemática, mas eu também não sou burro. Aqui nós temos 3/4 de terrenos que não prestam contra 1/4 para vingar a semente. A chance é 25%, certo, Bas? Não vou ser expulso do púlpito, pelo menos essa conta eu faço. Então, quando você vai evangelizar, tirando o poder de Deus, a ação do Espírito Santo e tudo mais, você tem 25% de chance de que caia numa boa terra. Para quem é otimista, vai e faz, né? Fala, tenho chance. Para aquele que é pessimista, nossa, cara, 75% é muito difícil, não dá. Mas existe uma possibilidade de que a mensagem, quando cai num coração, ela possa dar fruto. E isso deveria nos motivar. Porque em meio a tantos cenários, Satanás roubando, a pedra enrijecida não permitindo a raiz, e agora o terceiro que nós vamos ver, no meio desse cenário, a palavra que você leva para alguém pode dar fruto. E esse fruto vai glorificar o nosso Deus. Vamos para o terceiro ponto. Terceira terra. Não é terceira semente, terceira terra. A semente é a mesma. Outras pessoas são como a semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida... Quem tem preocupação aqui, irmãos? Pode levantar a mão, vai, só para a gente se expor um pouquinho, né? Preocupações dessa vida, o engano das riquezas, quem já foi enganado pelas riquezas, né? E os anseios por outras coisas. Ele abre, ele deixa em aberto. Outras coisas, qualquer coisa. Pode ser teu cabelo. Pode ser a sua unha encravada. Pode ser o jogo que vai ter na terça-feira, ou que não vai ter mais. Quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A palavra, ela se torna infrutífera não porque ela é ruim, mas porque ela caiu num terreno que tem um monte de espinho. Jesus fala isso. Essas preocupações, esses enganos e esses anseios por outras coisas, Jesus está associando isso a espinhos. Bom, eu sei que a rosa, ela nasce bonitona lá e tem vários espinhos nela, mas não é esse tipo de coisa que Jesus está falando. Ele está falando de uma que está concorrendo com vários galhos com espinhos. Então nasce uma florzinha toda bonitinha, mas ela está no meio de tanta coisa hostil que ela não vinga. Primeiro, porque estão roubando nutriente do solo. Segundo, porque quando ela consegue brotar, a luz está sendo impedida de chegar, porque existem muitos ramos em torno dela. Então ela não vinga, ela se torna infrutífera. E o mais triste, ela está lá, só que ela não consegue desenvolver. Sempre que eu leio essa parábola, irmãos, eu fico triste com esse ponto, porque eu vejo que aqui os cristãos caem. A gente recebe o evangelho, a gente faz o nosso devocional, a gente crê em Jesus Cristo, a gente faz tudo certinho, mas nós somos ainda afetados pelas preocupações dessa vida. Nós ainda somos muito afetados por aquilo que as riquezas dizem que vão oferecer para nós. Tem pessoas que acordam preocupadas, como eu vou ganhar minha vida amanhã? O cara está bem de vida, mas ele quer mais. Isso é engano das riquezas. É a urgência de que você vai sempre precisar mais. E o anseio por outras coisas. Nós vivemos preocupados, nós vivemos angustiados, porque a gente não consegue ver os nossos planos se concretizarem no próximo passo, mas talvez ainda não seja o momento. E ele fala que é exatamente isso que torna a palavra infrutífera. Então o cara vira para você e fala, não temas, Deus está contigo. Você acorda preocupado com o dia de amanhã. A palavra não fez efeito. Você não entendeu o que Deus está falando, não tenha medo, eu estou com você. O Evangelho fala isso.
mas essa palavra não encontra lugar no nosso coração. Por quê? Porque tem muitos espinhos. Ela está sendo sufocada por tantas coisas que nos pressionam todo momento. E ela não consegue frutificar. Agora vamos falar do 25% que é bom, né? Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, outras 60 e até 100 por um. Ou seja, algo abundante. Algo que realmente multiplicou. O objetivo de Jesus é que cada coração seja como esse último. Uma terra boa, que ouve a palavra primeiro. Depois, aceita essa palavra. Quando Jesus, por exemplo, os leprosos vieram ser curados por Jesus. Jesus fez o quê? Seja curado em nome de Jesus, amém? Não. Ele falou, vão e se apresentem ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles foram curados. Eles receberam a palavra de Jesus. Consequentemente, eles ouviram, obedeceram e foram curados. Tudo bem que depois teve a outra parte da história, que eles não voltaram com gratidão. Apenas um voltou. Mas aqui é muito claro, ouvir a palavra, aceitar a palavra e frutificar por meio da palavra. É algo que a igreja precisa resgatar, irmãos. A conclusão que a gente pode tirar desse trecho é que, assim, a palavra semeada, ela é boa. O problema não está na semente. O problema está no coração. A começar do nosso. Por isso que eu fiz a pergunta, como é que está o teu coração hoje? Qual é o terreno que representa o seu coração? Eu gostaria de falar que o meu coração é esse último, que vem recebendo a palavra e se sente alimentado e motivado e abençoa pessoas e corre atrás e faz isso e aquilo. Mas muitas vezes eu estou sendo surpreendido por um coração preocupado com a vida. Um coração ansioso para ver coisas acontecerem. Um coração que muitas vezes não está focado em quem Jesus é, mas no tanto de desafio que eu tenho à minha volta. São os espinhos. Eu não sei se você se identifica com isso. Eu sei que o ambiente é hostil, eu sei que o mundo não é fácil, eu sei que tem a correria do dia a dia. Mas, sinceramente, o Evangelho é o mesmo para todos. Ele é a boa semente. E tem pessoas que têm esse coração. Isso que é mais impressionante, né? Às vezes a tendência é a gente olhar para nós e falar, está tudo ruim porque eu estou ruim. Não, cara, tem gente que está multiplicando aí 30, 60, até 100 por um. Por quê? Porque ele recebeu a palavra. Ele escolheu dar um basta nessa sombra que o espinho faz. Ele escolheu não ter um coração endurecido para o Evangelho. Ele escolheu não ouvir a voz de Satanás. Ele escolhe seguir Cristo e a palavra dele. Então ele ouve a palavra, aceita a palavra e a vida se torna algo saudável. Você concorda comigo? Uma planta foi criada para quê? Para dar fruto, certo? É o ciclo da vida. Acho que um biólogo ia pregar melhor que eu essas coisas. Mas para pensar. Quando Jesus encontrou uma figueira que não dava fruto, o que ele fez? Amaldiçoou. Falou, já que você não vai dar fruto, você não presta, morre. Em João 15, quando nós falamos de João 15, também é a mesma coisa. Deus ele vai podando a gente. Para quê? Para dar fruto. Mas se não dá fruto, o que acontece com aquele galho? Ele vai secar. E ele não serve para mais nada, a não ser tirado, porque está atrapalhando toda a árvore, e é jogado ao fogo. Então, o Evangelho, quando ele vem para a nossa vida, não é assim, já conheço essa mensagem. A gente não tem um arquivo, uma enciclopédia na nossa cabeça para ir criando ou gerenciando uma série de pregações. É para a mensagem vir até nós e a gente fazer uma leitura. Como é que isso está afetando a minha vida? Se falam que o Evangelho é transformador, eu tenho sido transformado pela palavra de Deus? Ou eu estou esperando vir um mover espiritual, onde eu vá cair e ser arrebatado? É isso que você espera do Evangelho? Não digo que Deus não possa fazer isso. Deus pode, de repente, vir com avivamento que a gente nem imagina de onde veio, por que veio e por que nós. Mas a palavra continua sendo a mesma, desde o Antigo Testamento até o Novo. A igreja sempre foi orientada pela palavra de Deus. Quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Quando os discípulos permaneciam ensinando a doutrina dos apóstolos, ou seja, as que foram palavras recebidas pelo próprio Cristo, a igreja começou a frutificar. E aí, quando a igreja começou a falar um monte de bobagem, começou a dividir. Mas enquanto elas permaneceram na raiz, elas deram frutos, bons frutos. O Beowang até fala, né, o fruto é determinado pela raiz. Se sua raiz é fraquinha, é frágil, seu fruto não vai ser um fruto tão saboroso.
Se essa raiz está aprofundada e pegando todo o nutriente possível, ela vai gerar um fruto bom. E Jesus é tão maravilhoso que ele pega coisas simples da vida, né? Ele não está falando algo que ninguém consiga entender. Apesar que ele fala, eu estou falando por parábolas, para que vendo não vejam, para que estando ouvindo não entendam. Mas ele explicou para os seus discípulos, ele falou, vou explicar para vocês. E foi exatamente esse trecho que a gente acabou de ler. Ele estava querendo dizer, a palavra, ela é boa, a semente é boa, mas ela só vai ser frutífera se ela cair num terreno bom. E aí tem aquela multidão. Você acha que Jesus não queria salvar todo mundo ali? Que todos viessem, adorassem Ele, reconhecessem que Ele era o Messias, não fossem atrás dele só porque Ele pode curar de doenças. Se Jesus, Ele representa um Deus que se relaciona, você acha que Ele não queria ter esse relacionamento com todos aqueles da multidão? Agora, vocês concordam comigo que não é toda a multidão que se dobrou ao senhorio de Cristo? Inclusive, nem todos os discípulos fizeram isso. A gente às vezes prega, tem que ser discípulo de Jesus, mas teve discípulo que não seguiu Jesus. Ou pelo menos enquanto eles não foram transformados, eles não entenderam o compromisso que eles tinham de fé com o Criador. Tanto é que Jesus, quando ressuscitou, foi atrás do Pedro. Outros também foram transformados. Então aí entra o poder do Espírito Santo. Então veja, como nós estávamos falando na pregação passada sobre o coração de Deus, e agora nós estamos falando do nosso coração, eu vejo que isso tem tudo a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os homens possam conhecê-lo, a vontade de Deus é que nós sejamos transformados pelo Evangelho e que a gente possa o quê? Semear na vida de outros. Porque essa mensagem de Jesus não fala só sobre nós. Como é que está seu terreno aí, Lucas? Toma semente. Caiu numa terra boa. Legal, frutifique. Ó, Sandrão, a sementinha aí. Não é isso. Mas ele quer falar, qual efeito as minhas palavras têm feito na sua vida? E a partir disso, o que você vai fazer? Então, eu vejo que com a pregação do Evangelho, com a divulgação, vamos dizer assim, da palavra, primeiro, Deus vai trabalhar no terreno do nosso coração. A mensagem chega até nós para que nós sejamos trabalhados. Em segundo, Deus trabalha no coração das pessoas. Então, quando você está sendo trabalhado por Deus, para ter esse coração rendido, um coração sarado, um coração que tem a boa terra, e você leva isso para outra pessoa, você está compartilhando a mensagem, você está compartilhando aquilo que você entende e aquilo que você conhece de Deus, essa pessoa já está sendo trabalhada por Deus antes de você falar. Não é você que determina o fruto que vai ser gerado. Deus já vem trabalhando naquele coração. Pode ser um coração duro, pode ser um coração cheio de espinhos, pode ser um coração bom, mas a palavra é a mesma. Então, a mesma palavra que atingiu o nosso coração pode atingir aquela vida. Então, nós levamos essa palavra que é frutífera. Nós precisamos semear, irmãos. Eu fico pensando, o que Jesus vai perguntar para a gente quando Ele voltar, né? Nós estamos nos finais dos tempos. Você conversa com qualquer um que conhece o Evangelho, ele vai olhar o mundo, vai olhar a situação da igreja, vai olhar as pessoas, vai olhar o desinteresse pelas coisas que dizem respeito a Deus, e vai falar, o fim está próximo. Está chegando, Jesus vai voltar. Em breve. Não dá tempo de gravar um CD. Talvez não dê tempo de casar. Talvez não dê tempo de ter filhos. Nem de mudar de emprego. Aí eu pergunto, onde está o nosso coração? Aí a gente começa a fazer as contas, fala, eu estou planejando um casamento, estou querendo ter filho, eu quero mudar de emprego. Quando a gente vê, a gente não está na trilha de Deus. Você concorda comigo isso ou eu estou viajando? Então o que a gente tem que fazer? Vamos comprar um monastério em cima do monte e ficar lá? Não. E quando Jesus voltar, ele vai fazer a mesma pergunta. O que você fez com a sua vida? Jesus, eu me consagrei. Eu fui para o monte, fiquei lá, meditação. Não é isso que Jesus pediu para a gente. Mesmo no desafio do dia a dia, ele fala que a palavra venha frutificar em você e que você venha dar fruto. Que esse fruto permaneça e que o Pai seja glorificado por meio desse fruto. Eu tenho uma preocupação. Às vezes eu pergunto, Deus, eu estou frutificando? Às vezes eu sei a resposta. E às vezes eu acho que Deus ele quer direcionar para que dê fruto, porque a glória é para Ele. E é tão simples, irmãos. O Sandrão uma vez contou, né? Vocês tinham ido no Taco Bell, aí tinha uma moça, uma funcionária, e o Sandrão resolveu falar de Jesus para ela. Vou resumir bastante, né? Mas foi basicamente isso. Falou de Jesus para a pessoa e a pessoa começou a chorar. Aí já veio o Davi Chiang, né, o bike lá, começou a falar também como ele tinha se convertido, que ele estava longe de Deus e tal. É simples. Aquele terreno estava preparado para ouvir aquela mensagem.
Agora imagina você ficando olhando para a cara de mulher, essa mulher tem uma cara estranha, essa mulher tem uma cara de brava, deixa eu pedir logo o meu taco aqui e ir embora. Não, ele foi lá e falou, ó, Jesus te ama. Cara, o evangelho é tão simples. A Karen também, né? Você quer contar o seu testemunho? Eu esqueci de te falar. Agora já foi. Daí que eu falei, pastor, a Karen podia contar o testemunho para a igreja, né? Da viagem que ela fez e tal. E aí ele falou, fala com ela. Eu falei, tá bom, vou falar. Eu esqueci, aí agora estou fazendo esse convite ao vivo. Ou então as pessoas podem procurar depois, certo? Acho que ela prefere assim. Mas foi muito legal o testemunho. E eu creio, pelo que ela vai contar. Oi? É bom, que aí vocês vão perguntar, vocês vão interagir, né? Assim que é o corpo de Cristo. E daqui a pouco a Karen vai estar sentada, todo mundo em volta, ela contando testemunho. Mas é bom que a igreja faça isso. Todos os dias deveriam ser assim, né? A nossa história como igreja deveria ser assim. Ó, Jesus, eu estava lá no mercado, tal, e um cara veio, pisou no meu pé, e eu ia xingar ele, mas eu falei, Deus te abençoe. E a gente começa a contar essas coisas, isso é testemunhar Cristo. Não é assim, nossa, eu fui lá e fiquei orando 40 dias e 40 noites, eu fiz um jejum, tal, excluí tudo que tinha na minha vida que não presta, e eu estava super santo e fui lá e levantei o morto. E as pessoas começaram a aplaudir. Não é isso. Isso nunca foi o Evangelho. O Evangelho é viva Cristo. Pregue Cristo. Então a igreja precisa resgatar essa simplicidade. Ele não falou qual tipo de planta vai brotar. Pode ser um girassolzinho, pode ser, sei lá, eu não vou falar o nome das plantas aqui, mas pode ser uma mais simples, uma mais complexa, uma bonita, uma feia, mas o importante é que está germinando e está dando fruto. Tem o filme A Cabana, né? Tem o livro A Cabana. Eu não sei, não precisa concordar com tudo que o livro fala, mas uma cena que eu achei muito legal é quando o Espírito Santo leva o cara para ver o jardim. E aquele jardim está uma bagunça. Ele fala assim, esse jardim é o seu coração. Não precisa ir para o jardim, vê o seu quarto como ele está. O seu quarto é o seu coração. Aí todo mundo, meu Deus. O seu carro é seu coração. É verdade, cara. O seu devocional com Deus é o seu coração. Então, quando a gente começa a olhar, assim, a gente vai, tem umas coisas feias na nossa vida. Tem muita erva daninha, tem muito espinho, tem muita pedra. Vamos remover, vamos fazer uma reforma nesse jardim. Vamos deixar ele bonito para receber a palavra e poder frutificar. Vocês já foram num lugar bonito que você vê um monte de planta? Eu não sei se você gosta de planta, né? Tem gente que é mais da cidade. A minha mãe é bióloga, a minha tia também, então a gente sempre foi influenciado, né, por ver plantas. A gente sabe uns nomes assim, elas começam a falar da reprodução das plantas. Tem gente que não se interessa com isso. Mas eu estou andando na rua, eu vejo, eu sei que é uma gimnosperma, e assim vai. Eu vou olhando, eu falo, essa aqui eu conheço, não sei o nome, mas minha mãe já falou dela, tem os nomes populares. Mas aquilo lá vai embelezando, traz beleza para o ambiente. E a igreja está muito cinza. A igreja está cheia de terrenos pedregosos, ela está cheia de espinho. Precisa dar uma parada nesse negócio. Né? É igual o cara quando não corta o cabelo, parece o espantalho lá que eu falei no começo da pregação. Aí dá um jeitinho assim, põe um gelzinho e tal, não olhem para mim, e de repente fala, o cara até que está melhor, né? Está se cuidando. E é legal você cuidar daquilo que Deus te deu. Então, a igreja é a mesma coisa, irmão. A gente precisa cuidar do terreno do nosso coração. Porque o objetivo de Deus é que ele venha frutificar. E aí, para você que acha que é muito difícil pregar o evangelho, eu quero trazer uma palavra de 1 Coríntios 10, do 3 ao 5. Pode anotar aí, porque eu não botei no PowerPoint. Às vezes eu faço de propósito para a gente poder prestar atenção. 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Paulo fala assim, pois embora nós vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. O padrão humano é você ir para cima, é você meter a mão quando o cara te bateu. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lembra do muro de Jericó? Era uma barreira absurda de você poder entrar, mas o poder de Deus fez aquele muro cair. Então ele está falando aqui, imagina você indo evangelizar um cara que você acha, esse cara é difícil. Está aqui, a gente luta não conforme os padrões dos homens. As armas que nós usamos, elas são poderosas em Deus e podem até destruir fortalezas. Pensa na fortaleza como algo que impede a mente dele de entender o evangelho. Pensa essa fortaleza como um muro de pedra que está no coração dele que ninguém consegue penetrar. E ele fala, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele está ensinando uma estratégia de como nós podemos fazer isso. Mas esse trecho nos ensina que Deus ele tem poder para entrar no coração mais duro. A semente do Evangelho ela tem poder para transformar uma vida. Então, isso é um motivo pelo qual a gente não pode deixar de pregar, de testemunhar a Cristo, de cultivar a nossa vida primeiro com Deus, como eu falei, Deus quer trabalhar no nosso coração, para que depois Deus trabalhe no coração de outras pessoas por meio da pregação, por meio do testemunho, por meio de palavras que a gente incentive ele a andar nos caminhos do Senhor. Então, outra conclusão que eu vejo desse trecho é a gente tem que viver de uma forma fiel. Viver e pregar de forma fiel. Tem gente que prega de forma fiel, mas não vive de forma fiel. Tem gente que vive de forma fiel, mas não prega de forma fiel. A Bíblia ela nos coloca nesse caminho. Seja fiel, pregando e vivendo a palavra. Não tem como você não agradar a Deus dessa forma. Não tem como você sair do trilho, porque a palavra te coloca no prumo certo. E o último passo assim que eu vejo, uma coisa prática que a gente precisa aprender, é depender do poder do Espírito Santo. Porque quando nós estamos levando a palavra, quando nós estamos semeando o Evangelho no coração, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Às vezes o cara pode estar com aquela cara assim, olhando para você, discordando, ou com aquela cara de pastel, mas lá no fundo o Espírito Santo já está incomodando ele. O Espírito Santo já está sinalizando, é aqui mesmo, esse é o ponto. E eu vou te falar, é assim que começa uma amizade, é assim que começa um relacionamento entre outras pessoas. Tem algumas pessoas que eu estou andando junto, assim, que a gente está tentando alcançar pessoas que não sejam aqui da Pão, né? Porque aqui a gente já se alcançou bastante. Então, ontem a gente foi comer uma pizza lá com um amigo nosso, e a gente teve a oportunidade de ter momentos com ele, de conhecer a vida dele. Isso é a oportunidade de semear o Evangelho. Quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem que eu fiquei pensando, né? Apesar de não termos lido ali Mateus com ele todo, a gente identificou alguns pontos. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei orando durante o caminho, e falei, Deus, o que eu posso falar para essa pessoa? Porque, mesmo que naquele momento eu não tenha falado do Evangelho, eu estou intercedendo por ele. E aí eu mandei uma mensagem, mandei o áudio falando como é que foi aquele encontro, algumas coisas que eu observei. E ele me deu um feedback, falou que gostou muito, que foi importante. Então, é relacionamento. Não adianta você chegar com uma Bíblia assim, engole isso, cara. Eu aprendi isso em 30 anos, mas você tem que aceitar agora. Ele não vai aceitar. O coração não está transformado, não está preparado. Mas você também não é só por isso que você vai deixar de semear. Às vezes é conta-gotas, né? Tem cara que fica 40 anos, mas também quando se converte é uma bênção, é o tempo de Deus, é o poder de Deus. Mas depender do Espírito Santo é necessário. Talvez você está aqui na igreja e fala, quem é o Espírito Santo? Busque. Pede para ele se revelar. A vida é transformada quando o Espírito Santo entra. Porque, na verdade, quando você fala, aceitei Jesus, trocando em miúdos, você disse assim, eu criei na obra dele na cruz e eu estou pronto para ser uma habitação de Deus. O Espírito Santo vem morar na tua vida. É isso. Então, se você for pegar lá em João 16, logo depois do trecho que fala da videira e tal, Jesus explica sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Não precisa você botar o dedo na ferida do cara, você é um pecador. Ele sabe que ele é um pecador, ou às vezes se ele não sabe, o Espírito Santo vai abrir os olhos dele. Mas por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo. Porque às vezes o nosso evangelismo ele é meio inútil porque a gente faz errado. A gente não vai dependendo de Deus. Primeiro a gente já olha muito para nós. Eu tenho medo. Se o cara recusar. Você já está olhando para você não está olhando para o poder de Deus. O evangelismo já começa errado aí. Vai falar, eu estou indo porque Jesus mandou, cara. E se Jesus mandou, problema dele. Ele me mandou para aquela vida tem algo com Deus. E eu quero levar esse cara para Deus. Então, ele fala que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. E também da justiça. Convencer da justiça é revelar o que Cristo fez. E, por último, chamar a atenção. Porque ele vai convencer o mundo do juízo. Então, assim, o cara, ele convence a pessoa do pecado. Ele reconhece, eu sou pecador, eu estou longe de Deus. Daqui a pouco ele revela a justiça. Jesus conquistou algo para mim, eu quero isso. E terceiro, o juízo. Toma a decisão, porque está acabando. Então, o Espírito Santo faz esse trabalho. E ele explica, do pecado porque os homens não creem em mim. O simples fato de não crer em Cristo, o cara já está em pecado. Ele pode ser um cara bonzinho, ele pode ser o espírita que dá comida todo sábado para alguém, que ajuda no sopão. Não é obras. Então,
Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus mostrando que Ele é Deus, que Ele está acima de toda autoridade. E aí ele fala assim ainda para eles, né? E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O juízo é sobre toda a corja de Satanás. Todos eles vão ser julgados, vão ser exterminados. O poder dele não vai ter mais acesso a nenhum coração. Mas até lá tem muito trabalho. Até lá a igreja não pode dormir. Até lá a igreja não pode ficar perdendo tempo com coisas que não têm a ver com isso que nós estamos falando aqui. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João 16, do 8 ao 11 e também o 13. Então você vê o Espírito Santo de forma completamente harmoniosa com o Evangelho, com o plano da salvação. Ele não vem fazer foguinho na igreja. Ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem conduzir as pessoas para voltarem o coração para Deus. Ele vem trabalhar nesse terreno tão sujo, tão atrapalhado, para que a gente receba o Evangelho e possa dar frutos. É muito especial a presença do Espírito Santo na igreja. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, desde o primeiro A que nós falamos até o amém no final, nada ia permanecer no nosso coração. É o Espírito Santo que faz isso. Por último, irmãos, nós entramos numa questão de fé. E aqui eu não quero dizer da fé que você fala assim, eu acredito que isso vai acontecer. Mas a fé no sentido de confiança, do seu relacionamento com Cristo. E aí tem uma passagem muito legal. Na continuação de Marcos, essa história é muito interessante. Jesus ele fala assim, ó, o Marcos relatou, né? Naquele dia ao anoitecer, disse Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Vocês entenderam o que Jesus falou? Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão estava lá, né? Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Só que onde que estava Jesus, irmãos? Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quando o Evangelho entra no nosso coração, quando essa palavra frutifica na nossa vida, é esse tipo de fé que a gente consegue viver. Não estou falando que você vai sair por aí controlando o tempo. Você não é um X-Men, né? Mas você vai saber que Cristo pode todas as coisas. Primeiro, eles ficaram desesperados porque eles iam morrer. Caramba, cadê Jesus? O único cara que pode fazer alguma coisa, ele está dormindo, que absurdo, vamos acordar ele. Foi lá, acordou Jesus. Primeira coisa que Jesus fez, ele se levantou e repreendeu o vento, repreendeu o mar. E a terceira coisa, repreendeu seus discípulos. Tipo assim, cala a boca, vento, cala a boca, mar. Meus discípulos, calem a boca também, porque vocês parecem que não me conhecem. Ele falou, vocês ainda não têm fé. Depois de tanto tempo andando com eles, mostrando tantas coisas, ensinando tantas coisas, ele olha para os discípulos e fala, vocês não têm fé? Então é isso que nós estamos falando nesse segundo ponto, uma questão de fé, uma questão de conhecer quem Jesus é. Eu creio que todos os cristãos que conhecem Cristo, eles têm um desejo ardente no coração de olhar para um cara que parece que está tão desesperado e carente de Deus e fala assim, eu tenho o pão da vida para você. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Não é propaganda enganosa, não é slogan de igreja, é o próprio Cristo. É esse Jesus que pode acalmar toda a tempestade e pode acalmar todo o mar revolto. Essa tempestade, esse mar revolto, irmãos, são vidas que estão perdidas por aí. São pessoas que não conseguem dormir à noite, são pessoas que estão desempregadas, são pessoas que estão passando por problemas familiares. E elas não conhecem Jesus. E às vezes a gente age igual aos discípulos. Nós conhecemos Jesus, nós andamos com Jesus, nós ouvimos Jesus falando, mas na hora de frutificar, na hora de vingar aquela semente que cai no nosso coração, a gente fica desesperado. Ou então a gente passa por uma situação na nossa vida, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas você passa por uma situação e você fala assim, mestre, não te importa que morramos? Tipo, Jesus, você não está nem aí para mim, Jesus, você está me abandonando aqui, é isso mesmo?
Até hoje eu te segui e você está dormindo aí. É isso que a gente faz com Jesus. Mas quando a terra é boa, o terreno é bom, o coração recebeu o evangelho, ele tem essa fé de quem Jesus é. Ele não olha para o mar revolto, ele não olha para o vento impetuoso ali batendo contra o barquinho. Ele olha para Jesus e fala, Jesus está descansando, acho que eu vou fazer igual. O problema é dele. A responsabilidade do mestre. Eu sou chamado a segui-lo. Eu enfatizei a palavra, né? Vamos atravessar para o outro lado. Porque olha que interessante, Jesus falou para todos os discípulos, nós vamos atravessar para o outro lado, vamos entrar no barco e eu vou tirar minha sonequinha porque eu já estou cansado, muita multidão, muitas tarefas. E o barco foi indo. Para onde? Para o outro lado. Quando começou aquela bagunça toda, né? Eles falaram, cara, a gente não vai chegar do outro lado. O que aconteceu? Eles ouviram a palavra, mas não receberam a palavra. O coração ficou duro. Porque as circunstâncias cegaram o entendimento deles. Estou dizendo assim, não é fácil, né, cara? Imagina, eu fico vendo, né? Eu estava até orando por aqueles meninos que estão presos ali na caverna, né? Parece que alguns foram resgatados já. E eu orei ontem, eu falei assim, a gente conversou sobre isso, estava eu, o Pedrão, o Enoque. Eu falei, mano, os caras estão numa situação, 15% de oxigênio, sei lá, estava tudo assim no limite. A gente começou a analisar as probabilidades, humanamente falando, seria impossível. Aí eu cheguei em casa e falei, não é possível, cara, aqueles caras estão lá. Tipo, eu fiquei me imaginando dentro de uma caverna com mais um monte de cara. E, sei lá como é que fica o estado mental, psicológico, emocional. Porque tem um que fica desesperado e quer sair correndo. Tem outro que está animado, mas vê aquela situação. Então, assim, são coisas reais que acontecem na vida. Agora, imagina se tem um cristão ali dentro, e ele é o mais desesperado de todos. Fala, mano, que fé que você tem, cara? É isso que Jesus falou para os discípulos. Vocês estão sendo preparados para vocês pregarem para o mundo inteiro, e aí vem uma chuvinha, vocês já ficam agitados? É o que Jesus fala para nós hoje. Eu não sei a situação que cada um passa, mas Jesus quer falar, olha para mim, olha o meu poder, eu posso aquietar o mar, eu posso aquietar essa tempestade que está na sua vida. Mas onde está a sua fé? Então, por isso que é uma questão de fé, irmãos. O evangelho é o mesmo para todos, a semente é a mesma para todas. Várias pessoas estão saindo por aí semeando a palavra, seus pais estão semeando a palavra, seus avós semearam a palavra, você tem a oportunidade de semear a palavra, não importa a sua idade, mas, apesar da mensagem ser uma só, os corações são diferentes. E as fés, vamos dizer assim, né, não sei se eu posso dizer dessa forma, elas são diferentes, porque depende de como você se relaciona com Cristo. Tem gente que vem na igreja, ouve uma mensagem, meu Deus, que bênção, eu vou voltar para casa, vou reler e tal, e Deus falou comigo. Tem gente que entra e sai, não está nem aí, dá de ombro. Por quê? Porque o coração é ruim, o coração não está preparado, o coração não permite que o Espírito Santo opere. Esse coração está longe de Deus. Ele precisa se arrepender e voltar para Cristo. Para que o Evangelho volte a trazer alegria, para que o Evangelho traga transformação, para que essa palavra ela venha e nos revele essa fé que Jesus quer que a gente tenha. Porque não depende da circunstância, não depende dos desafios, depende de quem Ele é. E os discípulos aprenderam isso mais tarde. Foi Jesus, se Jesus está comigo, eu posso sair pregando por onde for. Mesmo que o Império Romano queira me matar, eles não vão segurar essa mensagem. Paulo ficou preso, mas ele falou, o Evangelho está sendo pregado. Não é mais uma questão de quem é o semeador, mas de querer que a semente alcance outras pessoas. Eu poderia, vamos supor, sei lá, perder os movimentos dos meus membros, mas se eu tivesse como ainda pregar, eu ainda ia querer continuar pregando. As pessoas às vezes podem ser impedidas de vir congregar, mas ainda assim elas têm o coração ligado com Deus. É essa a fé. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de cumprir a tabela, não é uma questão de fazer porque seus pais gostam disso. É uma questão de você ir e falar, eu quero, Senhor, receber essa palavra no meu coração. Eu quero ser transformado, eu quero levar a palavra que vai transformar pessoas. E isso é o Evangelho, irmãos. É isso que faz a igreja ficar viva, ficar acordada para o que está acontecendo. Então, eu espero que essa fé aqui, irmãos, que nós estamos tratando aqui, seja uma fé que o Espírito Santo venha gerar no nosso coração. E ele deixa muito claro, Jesus fala assim, por que vocês estão com tanto medo? O medo é o oposto da fé. Quando você tem esse medo, Deus, como é que vai ser? Deus, por que eu? Deus, aquele cara vai fazer isso. Cara, o medo ele vai simplesmente anular a sua fé. Agora, quando você olha para Jesus, o próprio Jesus tem poder para anular esse medo.
Ele vai trabalhando na sua fé, na sua confiança em quem Ele é. E aí isso aconteceu o quê? Os discípulos, mesmo apavorados, eles começaram a perguntar entre eles, quem que é esse? Quem é esse cara que nós estamos andando junto e a gente não sabia que ele podia fazer isso? Mas até o vento e o mar lhe obedecem. Eu não sei, se você estivesse no barco, se eu estivesse no barco, eu ia olhar isso e falar, cara, se ele fez isso, então ele pode fazer qualquer coisa. Eu estava compartilhando, estava conversando com uma pessoa sobre essa questão de fé. Eu sei que tem situações que você olha e fala assim, meu Deus, tem coisas que não enxergo, não sei como é que vai ser. E eu lembrei lá dos testemunhos do Antigo Testamento. Sabe o que você mais lê no Antigo Testamento? Em Salmos e tal? O relato, Deus abriu o mar e eles passaram. Várias vezes eu li isso e falei, mano, isso aí foi lá antigamente, né? Cadê hoje não tem um mar na minha frente, mas eu tenho que conseguir tal coisa. Mas esse testemunho é validado para todas as gerações dos judeus e também daqueles que vieram depois. Por quê? Porque revela o poder de Deus. A gente pode chegar para alguém e falar, meu, Jesus, ele pode trazer bonança. Por quê? Porque Jesus já fez, é um testemunho. Você até pode retomar lá no mar que Deus abriu, porque de fato o povo passou. O povo existe até hoje. As promessas de Deus se cumpriram e vai continuar se cumprindo. Por isso que quando a Bíblia fica toda hora remetendo ao passado do judeu, ele está falando para a igreja, eu já abri o mar, o povo passou, eu já acalmei a tempestade. O que falta para você crer nisso? Então isso é conhecer quem Jesus é. Então eu retomei esse testemunho para mim. Falei, Deus, se o Senhor abriu o mar, o que é o Senhor para dar emprego para alguém? Se o Senhor abriu o mar, o que é o Senhor para reatar relacionamentos? Se o Senhor abriu o mar e fez todo mundo escapar daqueles caras que estavam escravizando esse povo, quem é o Senhor para não poder libertar aqueles que estão presos? E isso vai gerando fé no nosso coração. Por isso que a gente tem que se alimentar com a palavra. Não é só fazer uma leiturinha lá para falar, cumprir meu tempo devocional. Mas para que essa palavra caia no nosso coração e venha dar esse fruto, irmãos. A vontade de Deus é que nós possamos dar fruto e que esse fruto permaneça. E eu creio que quando tem fruto é porque nós tivemos fé. Não fé no sentido, eu creio que vai acontecer, o cara não foi curado, você não teve fé, não é isso. Mas é de confiança em quem Cristo é. Deixa o resultado com Ele, caminhe com Ele, confie nele. E com certeza nós vamos ver corações transformados, amém? Vamos então, nesse momento, nos colocar perante o Senhor. Só para não fugir do nosso tema, né, nós falamos, um coração rendido é um coração trabalhado por Deus. Então, eu creio que nessa oração final você pode colocar diante de Deus coisas que têm impedido o seu coração de ser um coração trabalhado por Deus. Talvez você reconheça que você tem um certo orgulho, talvez haja falta de perdão, talvez haja pecados não confessados, talvez exista uma prática de pecado contínua, e você sabe que isso te afasta de Deus. Você sabe que Deus quer trabalhar no seu coração, mas essas próprias atitudes têm sido um impedimento, porque o seu coração não se rende ao poder de Deus. Então eu convoco cada um a ficar de pé e fazer essas orações para o Senhor. Que você se entregue perante Deus. E deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Mais do que um pregador aqui falando palavras, o Espírito Santo está interessado hoje em mudar aquilo que está errado no teu coração. Em aparar as arestas, em purificar, em conseguir ajeitar esse jardim bagunçado. Então se apresenta diante do Senhor e permita que Ele trabalhe na sua vida. Amém?
Durante a pregação, uma coisa veio na minha cabeça a respeito do dia da minha conversão. Eu não queria falar, mas eu acho que eu tenho que falar. E eu me converti com 9 anos de idade. Eu estava na minha igreja, eu cresci na igreja, né? Minha mãe e boa parte da minha família se converteu, nós éramos bebês, e aí eu cresci na igreja por isso. E tinha um dia especial na minha igreja, não me lembro porquê, mas veio um pastor de fora pregar para nós, né? E eu lembro que ele era muito divertido. Ele, numa pregação, ele falava muita coisa engraçada. E eu sentei no banco da frente junto com as minhas colegas e a gente ria muito. E eu não lembro o que ele pregou, não faço a menor ideia. Mas eu lembro que eu ria muito dessa mensagem. Eu estava pensando nessa situação exatamente por causa dessa questão da terra boa, né, que encontra, né, que a palavra de Deus entra e frutifica. Eu já vinha ouvindo a palavra de Deus desde que eu era bem pequenininha, através dessa senhora que evangelizou a minha família, Dona Maria. E eu não lembro da pregação, mas eu lembro da música de resposta. Eu estava ali pensando, que música de resposta nós vamos cantar? E não vinha nenhuma na minha cabeça. Então, essa música veio. Eu não sei se vocês conhecem, porque eu nasci na igreja, então eu sou mais velha, né? Então eu conheço umas musiquinhas mais velhas. Mas essa música me acompanha até hoje, a mensagem desse corinho. Dela eu lembro, eu não lembro da mensagem, mas eu lembro dela e lembro do pastor Lenilson, né? Que através da pregação dele, eu tive um encontro pessoal com Deus. O pastor Lenilson, o Senhor levou ele esse ano, né? E ele foi levado assim, trabalhando, produzindo, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer e que ele inspirou a minha vida a fazer também. Né? Ele morreu trabalhando num projeto com pessoas que precisavam do amor de Deus, que eram carentes também, pessoas carentes, pobres. É bem a cara do pastor Lenilson. E o Senhor já levou ele esse ano e ele descansou. E a musiquinha, eu vou cantar um trecho para vocês entenderem o pastor Lenilson e como Deus me chamou. Ela é assim. Pai, abre o meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a sofrer, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Senhor Jesus, que a nossa oração seja sempre essa, Senhor. O nosso chamado, cada um tem a sua história, de quantas vezes ouviu a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser encontrados como uma terra boa, Senhor, em que a Tua palavra aprofunde, crie raízes no nosso coração, e que a gente trabalhe e dê fruto, Senhor. Abra o nosso coração. Nós queremos cantar essa última canção, nos rendendo ao Senhor. Queremos dizer que nos rendemos à Tua vontade, à Tua palavra, e a seguir, Senhor, dando fruto, Senhor, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que é em mim.
orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti, nosso coração. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Obrigada, Senhor, pela tua palavra preciosa, Senhor. Nós, na certeza, Senhor, de que ela jamais voltará vazia antes que se cumpra a tua vontade. Nós glorificamos ao Senhor e queremos, Senhor, ser uma árvore frondosa, com raízes profundas, que dê frutos, Senhor, que dê frutos e que glorifiquem o teu nome, Jesus. Abra o nosso coração. Tira, Senhor, os espinhos, as pedras, Senhor. Trata as nossas vidas, Senhor, para que sempre a tua palavra encontre terra boa e fértil para fazer cumprir a tua vontade, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
irmãos. Bom, então, só para a gente ter uma aplicação na nossa vida, né? Não esqueça que você é responsável também pela terra do teu coração. E você também é responsável por semear essa palavra em outros corações. Mas não esqueça, você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco nessa obra. E Ele é o maior interessado em deixar esse terreno o mais bonito possível, porque é isso que glorifica a Deus. Amém? Vamos... eu tenho só Você mexe aí? Tem alguns avisos. O pessoal da liderança